A temporada 2026 da Fórmula 1 começou e começou de um jeito que chama muita atenção. Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do que eu achei do GP da Austrália 2026 de Fórmula 1. E aí você ligado no HTS sobre rodas, eu sou o Ender Mota e agora vamos falar sobre esse GP da Austrália, a corrida que abriu a temporada 2026 da Fórmula 1. Falando sobre o final de semana como um todo, a gente já notou que realmente a Fórmula 1 está diferente. A gente tem uma Fórmula 1 que foca muito mais em gerenciamento de bateria, uma Fórmula 1 em que nem todas as equipes e pilotos estão ainda totalmente acostumados com as novidades de regulamento e isso provoca uma Fórmula 1 com muitas mudanças, com muitas alterações e principalmente com a hierarquia de forças modificada em relação aos anos anteriores. Se em 2025 a gente tinha a McLaren como equipe dominante, com o Verstappen chegando perto deles ali, agora o domínio está na mão das Mercedes, que provou ter o melhor carro em ritmo de corrida. Por outro lado, a Ferrari segue sendo a melhor equipe na largada. O que a Ferrari fez na largada do GP da Austrália foi inacreditável, com o Leclerc e o Hamilton praticamente assumindo a liderança logo de cara. E eu digo mais, a Ferrari só não ganhou essa corrida por erros de estratégia, por não aproveitar o momento do safety car para fazer o seu pit stop. Mas dá para ver que a gente tem essas duas equipes bem destacadas em relação ao resto do grid, com McLaren e Red Bull alguns passos atrás. Pontos muito positivos em relação a esse GP da Austrália. Gabriel Bortoleto fazendo uma corrida muito consistente, muito tranquila, dentro do top 10 a corrida inteira e conseguiu terminar na nona colocação, uma excelente corrida de estreia da Audi na Fórmula 1. Falando em corrida de estreia, Arvid Lindblad, piloto da Racing Bulls, fez uma corrida maravilhosa do início ao fim, deu um show para cima do Liam Lawson e conseguiu já pontuar na sua corrida de estreia, de olho no menino, e ele conseguiu segurar o Verstappen por diversas voltas, né? Isso me chamou bastante atenção. Vamos lá para a classificação final do GP da Austrália, que foi a seguinte. A vitória foi de George Russell, que teve na segunda colocação Andrea Kimi Antonelli, fechando o pódio Charles Leclerc. Depois, na zona de pontos, ainda tivemos Lewis Hamilton, Lando Norris, Max Verstappen, Ollie Behrman, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. Olha só, a Alpine já conseguindo pontuar na primeira corrida do ano. Ainda completaram a prova Esteban Ocon, Alexander Albon, Liam Lawson, Franco Colapinto, Carlos Sainz e Sérgio Pérez. Abandonaram Lance Stroll, Fernando Alonso, Bottas, Isaac Hadjar, Oscar Piastri e Nico Hülkenberg nem largaram. Sobre a Aston Martin, né, a equipe que praticamente não correu na pré-temporada, não correu nos treinos e foi mal na classificação. O Stroll nem participou da classificação, o Alonso ficou no Q1, mas o ritmo de corrida da Aston Martin no começo foi até interessante. O Alonso fez uma largada incrível, saiu lá do fundo do pilotão para o 10º lugar, mas com o passar da corrida, as fragilidades desse motor Honda e desse carro da Aston Martin foram aparecendo e aí os dois abandonaram, depois voltaram para a prova e depois abandonaram de novo, mostrando que a Aston Martin ainda não tem um carro pronto para a temporada, mas há perspectiva aí de melhora para o GP do Japão. Também falar do Piastri, que acabou batendo na volta de saída dos boxes para o grid e não participou da sua corrida de casa, né? Realmente um momento vergonhoso para o Piastri. Depois ele deu algumas explicações sobre o que aconteceu, mas ainda assim, não participar da corrida de casa deve ter sido bem doloroso para ele. E a minha opinião sobre as ultrapassagens que muita gente está classificando como artificial, os próprios pilotos também estão reclamando bastante. E assim, galera, a gente viu uma Fórmula 1 que há muito tempo a gente não via, principalmente na era do DRS, quando um carro tinha o DRS e o outro não, o carro que era atacado malmente conseguia se defender. E aqui a gente viu uma Fórmula 1 de passa e repassa, de defesa, algo que não acontecia antes. Porém, tem a questão também do desgaste do consumo de bateria, que cada vez mais, né, coloca essa parte elétrica muito importante na Fórmula 1 e isso é algo que é muito criticado principalmente pelos pilotos. Então a gente teve realmente alguns momentos de ultrapassagens mais artificiais e conforme a gente foi chegando para o final da corrida, as batalhas
perderam intensidade. Então a Fórmula 1 precisa rever principalmente essa questão da bateria. Hoje, as equipes que estão se dando melhor, que são Ferrari e Mercedes, com certeza foram aquelas que conseguiram uma melhor relação entre o motor a combustão e a bateria. Então é algo que a Fórmula 1 já está falando que vai rever e é preciso mesmo, porque apesar de ter sido uma corrida com mais de 120 ultrapassagens, uma corrida divertida de assistir até certo ponto, foi meio esquisito. Não dá para negar que foi uma corrida meio esquisita, com os carros parecendo um pouco mais lentos que o normal, e a Fórmula 1 precisa resolver essa questão o mais rápido possível. Um último comentário sobre a transmissão da TV Globo. Eu assisti pela Globo e eu achei que a Globo sentiu um pouco a falta de entrosamento em transmitir a Fórmula 1. Foram 5 temporadas sem transmitir e deu para ver que tanto as novidades do regulamento da Fórmula 1, a forma como a corrida acontece, e também esse tempo que a Globo ficou sem transmitir, acabou ocasionando alguns deslizes durante a transmissão. A largada acabou não sendo tão empolgante de assistir. Faltou aquela trilha sonora, né, da Fórmula 1 na hora da bandeirada final, mas a equipe foi se ajustando. Eu achei o Everaldo Marques um pouco assim, não é que ele estava desanimado, eu achei ele meio perdido no começo da corrida. Ele foi se encontrando, mas dá para melhorar ainda mais. Luciano Burti, gostei dos comentários dele. Mariana Becker também com bons comentários, porém, como a Mariana está em loco, né, ela está no local da corrida, tem um delay em relação à equipe que está no estúdio, então eles precisam ajustar mais isso para que a Mariana não fique cortando, né, passando por cima do narrador e do comentarista. Mas, de forma geral, eu achei que é o início de uma nova era para a Fórmula 1, é uma Fórmula 1 diferente, uma Fórmula 1 que tanto equipes, pilotos e principalmente o público ainda precisam se acostumar. Eu acho que até a própria Fórmula 1 precisa entender direito o que está acontecendo nessa mudança desse novo regulamento. Não dá para cravar que é um regulamento que vai melhorar muito a Fórmula 1, como também não dá para cravar que é um regulamento que vai destruir a Fórmula 1. Foi apenas a primeira corrida e semana que vem já temos o final de semana do GP da China com corrida sprint. Vai ter essa dinâmica diferente para a gente ver como que a Fórmula 1 vai ficar, esses novos carros, esse novo regulamento, tendo apenas um treino livre e 2 corridas no final de semana. Me conta aqui nos comentários o que você achou do GP da China e quais tipos de conteúdo sobre Fórmula 1 você quer ver aqui no canal da HTS sobre rodas. Beleza, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!